satisfação estar aqui com vocês para nós abordarmos mais um tema tão relevante e tão impactante, que é a liderança masculina e a saúde dos seus liderados. Hoje teremos a oportunidade de refletir e de trocar ideias sobre como o papel da liderança, quando exercido com consciência e empatia, pode influenciar positivamente o ambiente de trabalho e a vida dos que estão sob nossa responsabilidade, nesse caso, sob a responsabilidade de vocês, homens. Para nos guiar nesse encontro e garantir uma conversa enriquecedora, temos a honra de contar com o professor Edilson Souto Freire como moderador. Edilson, que possui graduação e mestrado em administração pela UFBA, é professor aposentado pela referida instituição e pela Universidade Católica do Salvador, estando atualmente na vice-presidência do Conselho Regional de Administração da Bahia e na diretoria de finanças da Academia Baiana de Ciência da Administração. Foi pró-reitor de graduação da UCSAL, secretário de Estado da Administração e da Educação, diretor administrativo da Embasa e ouvidor-geral do Estado da Bahia. Com uma trajetória sólida, ele nos conduzirá nesta troca de saberes e experiências, incentivando reflexões que poderão ser aplicadas tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de cada um de nós. Professor Edilson, nós agradecemos por sua presença e por aceitar o desafio de moderar essa conversa. Eu tenho certeza de que será um encontro inspirador para todos nós. Ok, Larissa. Um bom dia a todos. Bom dia para o professor Luiz Ozaná, para a Inayara Mascarenhas, para o Wendel Valeriano, para todos que estão aqui nos ouvindo e verificando aqui o andamento desse projeto, né? Realmente, o mês passado, nós tivemos o Outubro Rosa. E eu perguntei, não vai ter nada para os homens no Novembro Azul? Aí apareceu aí esse projeto. Eu acho que foram escolhidos 3 grandes profissionais, brilhantes, talentosos, e nós teremos com certeza uma manhã interessante aqui no Conselho Regional de Administração da Bahia. Esse projeto tem também a participação da Academia Baiana de Ciência da Administração e do Sindicato dos Administradores do Estado da Bahia. É um projeto extremamente interessante e que nós temos aí o compromisso de torná-lo realidade e fazer com que essas informações desses 3 talentosos cheguem até as pessoas que estão presentes aqui no nosso auditório e também as pessoas que estão participando aí através das nossas redes sociais. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui e eu queria inicialmente mencionar aqui a qualificação desses 3 profissionais. O professor Luiz Ozaná, que vai tratar da saúde emocional, ele é psicólogo, psicoterapeuta, consultor, mitólogo, viajante. Eu também sou viajante, professor Zaná, e mestre em história. Não sou em história, mas sou em administração, né? O professor Zaná já participou de projetos aqui no nosso CRA e vai estar aqui conosco nessa manhã de sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Bom, o segundo será a Inayara Mascarenhas, que vai falar sobre saúde física. Inayara, ela é fisioterapeuta pélvica, laser terapeuta e professora de pós-graduação. Ela é também uma pessoa talentosa, especialista nessa área, e vai estar aqui conosco discutindo a questão da saúde física, né? E o terceiro palestrante é o Wendel Valeriano, que vai falar sobre saúde mental. Wendel, problemas sérios por aqui pelas organizações em relação a esse tema, né? Com certeza você fará uma menção muito interessante a respeito disso. O Wendel, ele é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, tem formação em terapia de família e casais e especializando em psicopatologia e saúde mental. Eu quero saudar a todos e desejar, inclusive Larissa já o fez, que nós tenhamos sucesso na realização desta roda de conversa, que vai tratar sobre liderança masculina, perguntando como está a sua saúde de seus liderados.
Vamos inicialmente iniciar esse projeto, desculpe aí a redundância, com uma pergunta ao professor Luiz Alzanar. Professor, como a saúde emocional pode influenciar a forma como um líder toma decisões e lidera sua equipe? De que maneira isso pode afetar a saúde geral dos liderados? Professor, você tem entre 10 e 15 minutos para explorar esse assunto e atender a essa pergunta feita aqui pela comunidade. Primeiramente, eu queria dar bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer ao professor Edilson pelo carinho, professora Tânia, toda a equipe do CRA, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante, que é a saúde integral do homem. Esse é um momento, uma oportunidade criativa, transcendente, transformadora, uma oportunidade da gente poder refletir, ressignificar muitos aspectos e tabus ligados à saúde do homem, para que nós possamos promover um ciclo virtuoso de bem-estar, de desenvolvimento, de evolução. Meus queridos, minhas queridas, o que seria essa saúde emocional? Saúde emocional significa capacidade de lidarmos com as frustrações, significa nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida, significa florescimento, segundo a psicologia positiva, uma das mais importantes abordagens teóricas da psicologia contemporânea. Florescer significa você expressar o máximo possível dos seus talentos, de tal forma que, de uma maneira criativa e resiliente, a gente consegue ser a nossa melhor versão, com bem-estar, com qualidade de vida, com saúde biopsicossócio-espiritual. E, de alguma maneira, ao florescermos, nós contribuímos com o nosso melhor no mundo. Nós contribuímos com os nossos talentos, potencialidades, paixões, com as nossas forças, para irradiar algo no contexto que nós estamos integrados, de tal forma que, num ciclo virtuoso, nós podemos ter paz, harmonia, evolução constante, progresso, através da ampliação da consciência. Falar em saúde emocional é falar em inteligência emocional, na capacidade de ter autoconhecimento, de ter automotivação, de ter autodisciplina, de apresentar a capacidade de autorregular suas próprias emoções, lidando com as adversidades, as oportunidades e desafios da vida de uma maneira consciente, intencional e construtiva. Implica em conseguirmos vivenciar a empatia, nos colocarmos no lugar do outro e termos uma capacidade de criarmos conexões, rapport, que sejam respeitosos, com muita humildade, com muita possibilidade de diálogo, de troca, de oratória e escutatória. É falar na capacidade de desenvolvermos uma habilidade social, a capacidade de influenciarmos as pessoas, de termos uma persuasão construtiva, criativa e ética. Portanto, se nós temos líderes que desenvolvem essa capacidade de autoconhecimento, autodesenvolvimento, humanização nas conexões que estabelece com os outros, então nós teremos, óbvio, uma maior probabilidade de, nos processos de grupo e de equipe, termos engajamento. Qual é o grande objetivo da liderança? Engajar as pessoas. E o que é engajamento? Um estado motivacional positivo, de plenitude, caracterizado por vigor, por comprometimento e por atenção focada. Esse é o grande objetivo da liderança. Mas se eu tenho um líder que ele é workaholic, quem aqui já teve uma experiência com um líder workaholic? O workaholic é aquela pessoa que tem os papéis empobrecidos. O único papel que ele consegue efetivamente desempenhar de forma que ele se autorrealiza é através do trabalho. Então, o trabalho para ele é competitivo, o trabalho para ele é algo que é necessário de validação externa, então ele empobrece qualitativamente seus outros papéis. Típico workaholic, 3 casamentos falidos, os filhos não querem saber dele, não tem hobby, não tem vida espiritual, e Nayara não tem atividade física, é sedentário, come horrores, então ele vai compensar suas frustrações e seu vazio existencial através do trabalho. Então, excesso de trabalho, viciado em trabalho, dependente do trabalho, como forma de autoafirmação. São carreiristas, geralmente eles no curto prazo até entregam, porque perde a noite, não tem fim de semana,
Mas no médio prazo, o que acontece? Eles adoecem e o pior, adoecem a equipe. Então você vai ter uma equipe que tem o quê? Burnout. Então, professor Edilson, o líder que investe na sua saúde emocional, o líder que floresce, que tem consciência, que se autodesenvolve, que é capaz de tomar decisões reconhecendo quais são as renúncias necessárias em cada contexto, realiza o sacrifício necessário em busca de alcançar objetivos existenciais, mas sabendo qual é o limite, de o que é que eu tenho que renunciar, o que é que eu preciso efetivamente manter. Sacrifício, a etimologia da palavra nos ensina, é o sacro ofício, o ofício com o sagrado, o ofício com aquilo que é relevante para a nossa jornada. Portanto, é renunciar a alguma coisa no curto prazo em nome de algo muito mais importante no longo prazo. Inteligência emocional, autodisciplina, tem um gap entre os instintos, o imediatismo e a necessidade de tomar algumas decisões. Por exemplo, se eu quiser fazer o curso de administração, eu preciso do sacrifício, eu tenho que pagar a mensalidade, eu preciso ter a carga horária de assistir às aulas, realizar os trabalhos. Esse sacrifício que tem sentido. Então, sacrifício é um sofrimento, uma renúncia, um desgaste que tem sentido. O workaholic, ele atropela as coisas, ele não tem saúde integral, ele tem uma dificuldade de tomar as decisões de forma amadurecida e acaba querendo contagiar as pessoas ao seu redor. Então, o workaholic é aquele que não tem fim de semana e para casa é terrível. Para ele, dobrar o turno é muito melhor. É quando o colaborador diz: bom, deu meu horário, 6h30, com licença. Ele já vai para casa? Doutor, é porque eu tenho vida, né? Eu tenho. Meu filho está na escola, eu faço academia, hein, Nayara? Eu tenho. Enfim, então eu preciso. Eu faço terapia, não, Wendel. Então eu preciso. Eu faço minha faculdade, que é meu grande sonho, né, professor Edilson? Eu estou fazendo a faculdade, né, Alana? Nem Rose. Então, mas para o workaholic, isso é desrespeito, isso é abandono do trabalho. Então, o workaholic ele cobra que o colaborador tenha a mesma visão, a mesma atitude que ele. Isso adoece a equipe, isso gera o estresse na equipe, isso desorganiza e desarmoniza o ambiente de trabalho. E nós sabemos que um ambiente desarmonizado, desorganizado psicologicamente, um ambiente adoecido, sob pressão que gera tensão, é um ambiente que não tem o engajamento e acaba gerando uma epidemia de problemas de saúde mental, como o Ender vai explicar muito bem daqui a pouquinho. Aí você vai ter depressão. Cadê meu Rivotril? No lugar de oferecer cafezinho e água, Rivotril também da bandeja. E a gente não quer isso no nosso ambiente de trabalho. A gente quer pessoas que têm bem-estar, qualidade de vida, vida além do trabalho. E quem tem uma vida rica para além do trabalho vai trazer essa riqueza biopsicossócio-espiritual para o ambiente de trabalho. E nessa troca, nós vamos ter uma organização que aprende, que ensina, que transcende, que evolui através das pessoas. Porque administrar é alcançar resultados com as pessoas e para as pessoas, e não apesar delas. Portanto, o líder precisa ter saúde emocional e ter a capacidade para lidar corretamente com as pessoas. E um tema também importantíssimo é que precisamos ir além da oratória. A gente fala muito que comunicação não violenta, ele é um ótimo comunicador, como se comunicação fosse você saber falar bem, apenas. Oratória é uma das dimensões importantíssimas da comunicação, mas sem escutatória, você tem um ambiente que adoece. Então, saber escutar também é uma arte, e infelizmente, muito ainda negligenciada no mundo organizacional, e o verdadeiro líder é aquele que se expressa corretamente, mas que também escuta, acolhe, compreende. Se eu estou bem comigo mesmo, se eu reconheço a importância da minha vida para além do trabalho, para que tenhamos um ciclo virtuoso de desenvolvimento, então eu vou saber lidar com o meu colaborador, que também precisa de uma vida equilibrada para além do ambiente profissional. Então, seres humanos biopsicossócio-espiritualmente em desenvolvimento, organização que também evolui, desenvolve e entrega, que tem performance, que tem qualidade e que obviamente vai ter sucesso e vai alcançar suas metas e objetivos em sintonia com a missão, visão e valores da organização e o propósito do colaborador. Muito bem, professor. Você citou aí, em pelo menos 2 oportunidades, aí Nayara Mascarenhas. E Nayara, também tem uma pergunta aqui para você. Repare só, o que um líder pode fazer para cuidar da sua saúde física, mesmo com uma rotina intensa de trabalho? Quais práticas diárias podem ser integradas
para melhorar o bem-estar físico? Primeiro, bom dia a todos, né? Todos os presentes. Agradecer esse convite maravilhoso para estar aqui nessa manhã de sexta-feira. Um sextou diferente, né? Como as pessoas gostam de falar. Sextar falando de saúde, sextar falando daquilo que eu gosto de trabalhar, daquilo que eu acredito muito, que é a saúde, né? Desde os seus diversos âmbitos, o âmbito emocional, o âmbito físico, o âmbito espiritual, né? Mental. A gente precisa entender a saúde integrativa, a gente fala muito de integração, do ser humano como integrado, né? E me orgulha muito de poder participar, onde a gente vai falar sobre os homens. A gente se vê muito falando sobre as mulheres, né? Mas por que não prestar um autocuidado aos homens? O autocuidado dos homens não é exclusividade do carro lavado, não é verdade? Vamos olhar um pouco pela nossa saúde. E aí, como o próprio professor, né, falou, é a questão da saúde física, que é mais o meu âmbito de trabalho um pouco. O que acontece? De uma certa forma, o público masculino, ele negligencia a saúde física dele. Dentre as outras, né? Sinto uma dor aqui, mas não vou procurar nada. Não deve ser nada. É apenas uma dorzinha, né? Seja no aspecto, né? Coluna, membros, mas uma dor em órgãos mais internos. Quantas vezes a gente sentiu algo e quando eu falo sentir algo, vamos pensar na dor, porque a dor é o primeiro sinal de alerta. É o corpo gritando, opa, tem alguma coisa errada. Preciso, né, olhar e ter um olhar diferenciado para tudo isso. Mas quantas vezes, façam esse momento de reflexão, vocês negligenciaram essa dor? Às vezes vem uma dor de cabeça por uma simples não ter bebido água de forma adequada naquele dia, mas pode ser tantos outros desdobramentos, né, que a gente tem dentro da saúde. Quando a gente pensa num ambiente de trabalho e a gente tem um líder, o líder ele é um espelho, gente, para os seus liderados. Ele é um ponto de referência dentro daquele ambiente de trabalho, né? É uma âncora. Eu costumo dizer que o líder é uma âncora daquela unidade. E ele nos traz muito exemplo. Então, os seus liderados estão observando o quão ele trata sobre a saúde dele. Aí ele chega no ambiente de trabalho e fala, eu estou com dor de cabeça, mas não deve ser nada, não. Isso vai repercutir nos seus liderados como um mesmo comportamento, por ele ser um espelho. Então, olha a importância que esse líder tem frente à saúde física também dos seus liderados. Né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Como o professor Edilson falou, eu sou fisioterapeuta especialista na área pélvica. Quantos pacientes eu atendo, homens, que vieram pós-cirurgia do câncer de próstata? O quão isso mexe com a saúde, não só física, mas vai mexer com a saúde emocional desse indivíduo que sofreu uma cirurgia, que se retirou, né, a próstata, um órgão, e que gerou repercussões, desde uma incontinência urinária até outras repercussões que vai mexer diretamente com a sua autoestima. Então, a gente não precisa chegar a esse nível. Hoje, o que a gente mais deseja dentro do universo da saúde é trabalhar com medidas preventivas. Exames periódicos, cuidado, né? Então, assim, praticar atividade física. O próprio professor Zanar falou, é tão importante não só para a parte física, mas esse líder que ele olha para fora do seu ambiente de trabalho, né? E ele se preocupa em se cuidar, manter o autocuidado, os seus liderados automaticamente que se espelham nele, essa saúde vai ser propagada. Desde o âmbito físico, desde o âmbito mental, desde o âmbito emocional, desde o âmbito espiritual. Então a gente precisa entender, né, que mesmo com uma rotina intensa de trabalho, a gente precisa saber que existe tempo para tudo. Há o tempo da academia, há o tempo de meditar, há o tempo de parar para respirar, há o tempo de ir para o cafezinho, que ele é necessário. Quem não sentiu falta do cafezinho na época da pandemia? Que só em caminhar nesse trajeto, né, que eu saio do meu local de trabalho e vou caminhando para o ambiente do cafezinho, que eu aproveito e me socializo com as pessoas que estão ali, mas também eu não deixo de mobilizar, melhorar a minha bomba de panturrilha e fazer a minha circulação, né,
fluir de forma efetiva, porque pense, quando eu estou sentada o tempo todo no meu ambiente de trabalho, eu estou ali negligenciando o aporte sanguíneo para algumas estruturas. E a partir do momento que eu levanto, caminho para um simples cafezinho, mas que se a gente for olhar minuciosamente para ele, ele vai ter um aspecto físico na questão de você caminhar e, consequentemente, ativar sua bomba de panturrilha, que a gente conhece como nosso segundo coração do corpo, para fazer todo esse retorno venoso necessário, e a gente pode aí prevenir inchaços que podem aparecer ao longo do dia, dores articulares que a gente pode ter, né? Que é muito comum. Aproveita, né? Movimenta as mãos, faz uma espécie de um alongamento, estica o corpo, é o velho estirar do corpo, que todo mundo conhece. E que fora isso, eu vou encontrar outros colegas, que eu vou fazer a velha e boa resenha, que eu vou conversar, que eu vou socializar, então eu vou ter um pouco de saúde mesmo no meu ambiente de trabalho. Eu já começo aí. Então, quando você fala de práticas diárias simples, que eu posso, já começa na caminhada para ir para o cafezinho. Mesmo que você não beba café, beba uma água, a ingesta de líquido, né? A ida ao banheiro, não segurar tanto o xixi, passar mais de 4 horas sem fazer xixi. Tudo isso é prejudicial à sua estrutura. Eu estou ali só absorvendo. Não posso ir agora porque eu estou tão concentrada no meu trabalho aqui. Mas tudo isso a gente precisa olhar. Então, são pequenas coisas do nosso dia a dia, nosso ambiente de trabalho, por mais que intenso que esse trabalho seja, que a gente pode fazer. Então, uma caminhada dentro da unidade para ir buscar o cafezinho ou buscar uma água. A gente hoje, né, se habituou muito às garrafas. Não que elas são ruins, gente, não é ruim. Mas o fato de caminhar já facilita, né, essa questão da circulação, que não fica presa por conta de ficarmos mantendo a mesma postura. E isso vai lubrificando as articulações do nosso corpo. E isso, consequentemente, a gente pode falar assim, poxa, é muito pouco. Mas quantas vezes você pode fazer isso no dia? Óbvio que não atrapalhe na sua produtividade no seu trabalho. Mas a gente pode ir instituindo isso de uma forma suave e tranquila, que não venha impactar na produção, mas que isso já traz benefícios, não só físicos, como sociais, né? Emocional, que você vai encontrar o colega, vai conversar sobre algo, enfim. Além da prática de atividade física, né? Extra trabalho, esse ambiente extra trabalho, ele se faz muito necessário. A vida não se resume ao trabalho. Apesar de que todos nós acordamos para ir trabalhar, nos movimentamos para ir trabalhar, o trabalho ele é um motivacional e um movedor da nossa vida. Mas ele não é único exclusivamente a nossa vida. Temos família, né? Nos socializamos com outros entes e vivemos numa sociedade, uma comunidade. Então precisamos de outras coisas. Né? Então isso tudo é muito, muito realmente importante. E tudo isso vai melhorar a nossa saúde se a gente está com a saúde emocional, a nossa saúde mental em dias, a nossa saúde física, ela também automaticamente vem, né? O corpo fala por muitas alterações. Eu costumo dizer que o corpo fala sempre. E ele fala por algumas alterações emocionais e mental. E nos diz muitas coisas. Então, vamos ficar, uma das mensagens que eu deixo hoje aqui, né? Para vocês, homens, vamos ficar mais em alerta pela a saúde de vocês. Vocês são tão importantes quanto o universo feminino. Vocês têm o seu papel. Com certeza, alguns aqui são pais e quem não é ainda vai ser. Perceba o quanto vocês são importantes na vida dos filhos de vocês. E estar bem é estar bem para a sua família. É estar bem para todos que te amam. Né? Isso é muito importante. E estar bem quer também estar bem para os seus liderados. Então é isso, né? Acredito ter respondido, professor Edilson. Com certeza. Um aprendizado você, Nayara. Viu? Quanta coisa você falou aí que a gente incorpora ao nosso dia a dia, ao nosso modo de ser, né? Eu passei por uma experiência há 24 anos atrás também de ter que fazer uma cirurgia de próstata. E eu me lembro que o doutor Miguel Cirurgi falou, olha disso, você tem que estar preparado para duas coisas. A primeira é essa possibilidade da incontinência urinária. Sim. Por melhor que a gente atue na ato de cirurgia, isso pode acontecer. A outra possibilidade é uma queda no desempenho sexual. Isso também pode acontecer, né? Eu fiquei, pelo menos, no primeiro caso. Mas realmente é importante que a gente cuide da gente, né? Depois disso, eu sempre me cuidei muito. Todos de 6 em 6 meses eu faço os exames todos.
tive há 5 anos atrás uma recidiva que foi resolvida por uma radioterapia. Estou Perfeito. dando esse depoimento porque os homens têm que ter muito cuidado com esse assunto e acabar com esse preconceito, tal do exame de Exatamente. toque. O que me salvou foi exatamente o exame de toque, feito pelo Dr. Walter Poço. Ele foi que viu. O PSA estava baixo, mas o exame de toque demonstrou a Agiu de existência forma do problema, né? preventiva, né? Exatamente. É uma informação importante para os homens que têm receio do toque, do exame de toque. É uma coisa importante. Bom, também o professor Zanar falou no outro personagem aí, que é o Wendel Valeriano. O Wendel, já que ele provocou, vai aqui uma pergunta para você. Quais são os principais sinais de que um líder em posição de liderança está sofrendo de desgaste emocional ou mental? Como ele pode identificar esses sinais em sua equipe? Wendel, Vamos com lá, você. pronto. Bom dia, primeiramente, professor Edilson, bom dia para todos. Queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre saúde mental, que é algo tão significativo e tão real na nossa vivência, na nossa existência, no nosso dia a dia como um todo. A saúde mental, propriamente dita, para além da ideia do ambiente profissional, que é justamente o foco que a gente está trabalhando aqui, ou melhor, falar sobre saúde mental é falar sobre vivência, sobre relações. Então, do tipo, se a gente está falando sobre liderança, sobre a importância da liderança nesse contexto profissional e sobre a importância da saúde mental na liderança, é importante a gente entender que o homem, e não só o homem, mas o ser humano como um todo, é um líder no ambiente profissional, é um líder no ambiente familiar. A liderança se propaga, esse olhar de liderança se propaga para além disso. E falar sobre saúde mental, a gente fala sobre todos, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as crianças. E especificamente no ambiente profissional, a gente entende que a saúde mental influencia significativamente na nossa existência, na nossa relação, no nosso processo de produtividade, porque falar sobre relação é falar sobre lidar com essas dificuldades também. Como o professor Luiz falou, às vezes a ideia dessa comunicação não violenta se fecha apenas nessa questão da conversa, mas não é. Para além disso, existem diversas outras questões. Mas quando o profissional, quando o líder, ou quando o seu próprio liderado está num processo de desgaste emocional, essa emoção, essa comunicação pode ser deturpada, distorcida, por conta desse enviesamento dessa emoção negativa, dessa emoção que ele está sentindo, que ele está vivendo. E como é que a gente pode perceber do tipo que o meu líder, porque é importante na empresa também, o líder e o liderado ter essa troca, essa abertura para poder compartilhar o que está sentindo, o que está vivendo, trabalhar o processo de uma escuta ativa dentro do processo profissional, para que o liderado tenha essa abertura para chegar para o líder e dizer: está acontecendo alguma coisa, você está se sentindo bem, e o líder também ter essa abertura com seus liderados de mais proximidade, de mais humanidade, na verdade. Eu acho que esse é o ponto principal, é ser humano. A gente precisa entender que falar sobre saúde mental, falar sobre relações, é falar sobre ser humano. E abrir esse espaço para a escuta é o mais importante. Por quê? Um dos pontos principais que você percebe que um líder ou liderado está num processo de desgaste emocional é a alteração de humor. A gente percebe que esse liderado ou que esse líder entra no processo de irritabilidade muito fácil, entra no processo de falta de impaciência, de falta de vontade de fazer as coisas, e isso acaba se reverberando nesse contexto da interação. Porque do tipo, se eu estou impaciente, se eu estou desgastado, se eu estou sem vontade, eu também não vou ter vontade de interagir. Eu não vou ter paciência para explicar para o meu liderado o que é que ele precisa fazer, ou demonstrar para ele como seria essa demanda, ou essa meta que precisa ser batida, ou todos esses contextos. Então, do tipo, a irritabilidade, a impaciência, a falta de vontade de fazer as coisas são um dos sinais que a gente pode perceber que essa pessoa, tanto o líder quanto o liderado, está no processo de desgaste emocional. Existe um outro fator também, que é a fadiga.
aquele cansaço constante que vai além do cansaço físico. Às vezes a pessoa eh, dorme e não tem um sono de qualidade, acorda ainda cansado, porque esse sono não está sendo reparador desse cansaço, porque esse cansaço está indo para além do cansaço físico, está sendo um cansaço desculpa, emocional. Então, observar esses pontos, esses sinais, são um dos fatores mais importantes nesse contexto. E existem outras questões também, como, por exemplo, se eu estou impaciente e se eu não estou tendo vontade, não estou tendo disposição, não tenho tido motivação para trabalhar, em consequência, a minha produtividade vai ser diferente, a minha produtividade vai ser menor. E hoje em dia, na sociedade, a gente ouve muito falar sobre o burnout, como o professor Luiz falou. O burnout é uma doença, um transtorno mental caracterizado exclusivamente pelo contexto profissional. E existe uma ideia por algumas pessoas de que a pessoa que está sofrendo de burnout é aquela pessoa que é desligada do trabalho, que é dispersa no trabalho, que não bate as metas, muito pelo contrário. O profissional que é focado, que é dedicado, que é atencioso, que é produtivo, que bate suas metas, aquele profissional também pode estar em processo de burnout. Mas a autocobrança dele é tanta que ele precisa se dedicar em excesso para isso. E isso acaba influenciando nesse contexto do estado emocional. E além dessa questão, como eu trouxe, desses sinais da fadiga, da impaciência, da falta de vontade, da redução da produtividade, tudo isso acaba influenciando no processo estressor. A pessoa entra no estresse muito significativo, e para além desse estresse, uma ansiedade muito forte. E existem alguns estudos que falam que um cérebro, um organismo, em constante estado, por muito tempo em estado de estresse e ansiedade, isso pode se desenvolver uma depressão lá na frente, um transtorno depressivo maior, ou enfim, pode ser desenvolvido um transtorno de depressão que acaba influenciando mais negativamente ainda na existência desse indivíduo. E como eu falei no início, a pessoa, o indivíduo, ele é um líder no profissional, mas ele é um líder em casa também. Se essa pessoa não está bem na vida dele como um todo, porque nós somos o sistema. Se ele não está bem em casa, ele não está bem no trabalho, não está bem no trabalho, não está bem em casa, não está bem nas relações, e as nossas metas, as nossas demandas, tudo acaba levando a gente para esse lugar de muito desgaste, de muito estresse, de muita ansiedade, essa produtividade tóxica que a gente vive, que temos que fazer, que temos que produzir, que temos que entregar, que temos que ser bom em tudo, isso acaba levando os indivíduos para este lugar. Então é importante a gente prestar atenção nisso. E pensando nesse contexto desse desgaste emocional, eu gosto sempre de trazer exemplos. Eu tenho um paciente, por exemplo, que eu estava atendendo ele essa semana, e ele me dizendo assim: Ah, doutor, eu tô tão desgastado e tão atarefado, ele trabalha numa rede de ah, dessas lojas que existem nacionais, e ele está numa demanda muito grande por conta do Black Friday. E aí ele falou, no momento da sessão, ele, doutor, eu quase esqueci a sessão por conta da dinâmica aqui e tal. E eu perguntei, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Ele falou, tenho me sentido muito cansado, muito desgastado e tal. E eu, e como é que está a sua rotina para além do trabalho? Aí ele falou, não tem, porque eu chego em casa e estou irritado com os meus filhos. Eu não estou podendo fazer atividade física porque eu estou sem tempo. Então, do tipo, a dinâmica do trabalho tem tomado, principalmente nesse momento, a vida dele. E aí eu gosto sempre de trazer soluções, porque eu acho que não é só falar sobre o que é que está gerando, eu acho que soluções também. E eu perguntei para ele, dentro da dinâmica do contexto dele, e o que é que você pode fazer de melhor nesse momento da sua vida, apesar desse contexto todo que você está vivendo de muita demanda? Ele não soube o que dizer. E eu falei, minimamente pense em coisas que você possa fazer que te gerem um mínimo de prazer, diariamente, ou no final de semana, ou no momento que você tenha um tempinho. Porque às vezes a gente está num processo de cansaço e de estresse muito grande, e aí a gente, no momento numa lacuna de tempo, a gente não sabe o que fazer ou não faz alguma coisa que gera prazer para a gente, ou nem lembra o que é que gera prazer por conta desse cansaço. E a gente precisa pensar que esse processo todo gera uma falta de vontade, mas quando você faz alguma coisa que minimamente te gera um prazer, isso te revigora. Quantas vezes, muitos de nós, mesmo estando cansados, fadigados, a gente para um momento e conversa com um colega de trabalho, como a Inayara mesmo falou, às vezes até no translado entre ir numa cantina e pegar uma água e ir no banheiro, você para
que você tem um tempinho, 10 minutos, que você conversa com um colega, você volta ali para sua mesa revigorado, com um olhar diferente, às vezes até com insight daquela demanda que você tinha que fazer. Quantas vezes, para além do trabalho, você no momento, você consegue parar e ficar algumas horas, alguns momentos, conversando com um colega, com um parente, com alguém, isso te revigora. Aquele cansaço parece que sumiu, ou até tem o cansaço físico, mas no emocional você se sente mais aliviado, porque seu cérebro saiu daquele contexto de estresse tão grande e pôde relaxar, pôde ter um momento de prazer e de tranquilidade. Então, é a gente tentar buscar o que que gera prazer para você. E a partir daí, você começar a colocar em prática e priorizar isso, porque a gente prioriza tudo na vida. Então, a gente precisa priorizar também o que gera prazer para a gente. E, para além disso, para a gente pensar nesse contexto profissional e do que gera o desgaste mental, outras possibilidades também são entender que para tudo a gente precisa ter limite. Tem um autor, Walter Rizzo, o nome dele, que eu gosto muito de usar ele no meu processo de psicoterapia, que ele fala muito sobre autoestima e sobre autoconhecimento e tal. E num dos livros dele, ele fala sobre a questão do autorrespeito. Ele fala, você precisa se respeitar. Porque às vezes a gente não se respeita, a gente não entende o nosso limite, e aí a gente quer ultrapassar o nosso limite, ou às vezes a gente nem sabe qual é o nosso limite. Quando eu estou no processo terapêutico com os pacientes, eu pergunto, mas qual é o seu limite? Você sabe, você se conhece? Porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe os nossos limites, quando a gente sabe as nossas qualidades e os nossos defeitos, a gente tem a possibilidade de não entrar em coisas que não são possíveis para a gente, não são plausíveis para a gente. Ou a gente pode se comprometer com aquilo que é possível. Então, sabermos os nossos limites, nos conhecermos, sabermos as nossas qualidades, os nossos defeitos, também influencia nessa questão do desgaste emocional, porque a gente vai saber para onde ir e o que fazer. Então, aprender a se respeitar, entender os nossos limites é muito importante. Outro ponto também é, como eu falei anteriormente, ter rotinas de autocuidado. Para além dessa questão, como eu falei, de interação social com colegas, com amigos, com parentes, atividade física, como a Inara falou, que isso é extremamente importante. Hoje em dia, o paciente chega no consultório, eu já pergunto como é a sua dinâmica de vida, aí ele fala tudo, e você faz atividade física? Porque para além de medicação, para além de terapia, para além de tudo isso, atividade física é extremamente desculpa, é extremamente importante. Então, a atividade física é muito importante nesse processo de autocuidado, olhar mais para você, ter consciência sobre você, e isso é um ponto importante. E, como eu falei no início também, dentro desse processo profissional, a escuta ativa. Aprender que a escuta ativa do liderado para o líder, do líder para o liderado, melhor dizendo, é o mais importante, porque é isso que faz com que tenhamos um ambiente de trabalho mais tranquilo, mais saudável, e isso possa reverberar para a família, para a gente, para a vida como um todo, muito mais saúde, muito mais tranquilidade. Bom, é isso. Espero que tenha respondido a sua pergunta, professor. Respondeu e muito bem. Ah, que Muita bom. coisa você falou aí que vai precisar de uma reflexão de todos nós, principalmente dos homens, né? E tem Sim, que com ver isso certeza. aí. Família é Com certeza. importante, rapaz. Às vezes a gente se biscoita tanto no trabalho que a gente esquece da família. Ou o contrário também. Eu acho que tem que haver sempre uma compatibilização desses interesses aí. Eu tenho Sim. um sobrinho que também é da sua mesma área, viu? Ele Ah, legal. é, é o Haroldo Freire. Ele também tem um consultório muito bom e às vezes eu converso com ele, rapaz, tem muito aprendizado da parte dele. E isso é muito É, bom para todos nós, que temos que ter cuidado com a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. Muitos problemas sim, acontecem por aí, ok? sim. Bom, mas nós vamos aqui voltar ao professor Luiz Ozana. Ozana, tem mais aqui uma pergunta bem interessante para você. Quais são as melhores práticas para líderes manterem sua saúde emocional em ambientes de alta pressão? Ambientes de alta pressão. Professor Zanar? Pois é, professor. É interessante que muitas vezes o ambiente ele é de alta pressão por questões reais. É um ambiente realmente competitivo. O Wendel trouxe a questão Black Friday, área de vendas, call center. Existem áreas que são ser policial militar no Brasil. Existem áreas profissionais que são efetivamente no campo concreto, real, de alta pressão, alta complexidade, altas exigências. Mas às vezes são as nossas crenças, é a nossa mentalidade, é o nosso mindset, é a nossa forma de enxergar, que faz com que as coisas sejam mais pesadas do que efetivamente são e do que precisam ser. Então, falar em saúde emocional, falar em florescimento
falar em autodesenvolvimento, falar em plenitude, é falar também da gente ter uma gama de crenças, de pensamentos, de atitudes, de posicionamentos na vida que sejam favoráveis para a gente também. Muitas vezes, nós somos os nossos maiores adversários. Nossos pensamentos e crenças nos colocam em situações que são armadilhas. Aprender a identificar isso é fundamental. Eu sou um viajante, já visitei quase 100 países, já estive em lugares exóticos, adoro lugares com culturas completamente diferentes das nossas, porque eu aí aprendo bastante. Então, já estive na Índia várias vezes, na China, na Coreia do Norte, no Irã, em Mianmar, já estive na Islândia. Eu adoro lugares exóticos onde eu tenho a oportunidade de não ser apenas um turista, mas ser um viajante. Então, se eu puder deixar uma dica para vocês que estão me assistindo aqui na busca da saúde emocional, não seja um turista na sua vida, seja um viajante. O que é que significa ser um turista? Significa que você passa correndo por Isso. tudo, quer colecionar carimbo no passaporte e quer tirar fotos que sejam instagramáveis para você ter muitas curtidas e ter uma validação externa, ter um reconhecimento externo nesse mundo de ostentação, de aparência, de superficialidade. Um viajante é aquele que quer ter uma vivência subjetiva rica, é aquele que quer deixar um legado por onde passa e que traz um legado na sua alma das experiências que vivenciou e que subjetivamente teve a oportunidade de passar na sua jornada em função das suas escolhas. Então, não seja um turista na sua vida, seja um viajante. Eu costumo dizer, não subviva, não apenas exista. Existir é pouco, mas viva, viva plena e abundantemente, em conexão com o seu propósito. E o que é propósito? É você se conectar na vida com aquilo que você gosta, com aquilo que você faz bem, que você tem talento, com aquilo que permite que você deixe um legado no mundo que faça sentido para as outras pessoas. Aí sim, naturalmente, de maneira orgânica, você vai ser bem remunerado. Então você vai ter um retorno material legítimo e digno. Infelizmente, no Brasil, a gente vê muitas pessoas colocarem o material primeiro, o econômico primeiro. Vou ganhar quanto? A gente coloca o material primeiro. E o subjetivo, o afetivo, o simbólico, o emocional, o transcendente, o propósito, fica em segundo plano. Eu costumo dizer quem coloca o sucesso, o material, em primeiro lugar, é como se estivesse no deserto, tendo uma miragem. O dinheiro vira uma miragem. Quanto mais perto você acha que chega dele, mais distante ele fica. Mas quando você se conecta com o seu propósito, com o seu sentido, com aquilo que efetivamente mobiliza a sua alma, faz o olho brilhar e permite que você faça organicamente o seu melhor, deixando um legado no mundo, então os convites não param, o sucesso vem atrás de você, a grana vem atrás de você, os contratos vêm atrás de você, as propostas vêm atrás de você. Eu costumo dizer que na vida nós temos perdas, lutas e ganhos. As perdas eu supero, eu elaboro, porque fizeram sentido para mim e me ensinaram muita coisa. As lutas eu enfrento, porque eu confio em mim, confio na minha capacidade de tomar decisões. E os ganhos eu saboreio, eu me deleito, eu degusto, porque eu gosto de mim. Então, acho que a melhor estratégia para a gente ser capaz de prevenir a questão de problemas na saúde emocional, para termos uma qualidade de vida, um bem-estar transcendente, é nós termos a conexão com o nosso propósito, com o nosso sentido de vida e tomarmos decisões que realmente são significativas na nossa existência, para que nós possamos ir além de uma subvida, além de apenas estarmos aqui. A grande pergunta é: o que é que você faz com a sua vida, onde você quer chegar, como você se enxerga, como ainda eu trouxe a importância do autoconhecimento e da autoconsciência. Eu sou um viajante, já estive na China algumas vezes. E tem um mito chinês que ilustra muito essa importância da jornada evolutiva em busca do bem-estar. Existe uma muralha em Xi'an, uma cidade na China, e existem 4 portões nessa muralha de Xi'an. E cada portão, ele é protegido por um ser mítico, um ser mitológico, que tem uma simbologia muito importante. As muralhas de Xi'an, elas foram as únicas muralhas intransponíveis na história da China.
Nem os mongóis entraram. São 12 metros de altura, 7 metros de espessura. E ainda hoje, o centro histórico da cidade de Xi'an, tipo o Pelourinho chinês, é muito bonito e vale a pena ser visitado. E eu estava no topo da muralha com um guia, e o guia contando as histórias dessa muralha. E me falou de cada um dos seres mitológicos que protegem cada um dos portões da muralha de Xi'an e que tem uma simbologia muito importante para todos nós, falando aqui no nosso Novembro Azul, sobre a saúde integral, o bem-estar, saúde emocional em particular. A primeira muralha, o primeiro portão, desculpe, da muralha de Xi'an, ele é protegido por um ser mítico chamado o dragão. O que é que o dragão significa? O dragão é o símbolo do imperador. O dragão é um símbolo do poder, do alto poder, da autoconsciência, do propósito. O dragão é aquele ser que voa, ele está no ar, mas ele também pousa na terra, ele está no concreto, ele também consegue ficar no fundo dos lagos e rios, ele também está na água. O dragão solta fogo, o dragão circula pelos 4 elementos. Ele é equilibrado, ele consegue rodar as máscaras e saber tomar decisões estratégicas diante de cada situação que é exigida dele. Então ele tem maturidade adaptativa. Por quê? Porque ele se autoconhece e porque ele confia na sua potencialidade. Primeira dica importantíssima para você que está aqui me assistindo e que busca desenvolver, fomentar saúde emocional. Confie em si mesmo, reconheça suas potencialidades, se conecte com o seu propósito, com o seu sentido de vida. Lá no conceito, Ative esqueci. o seu dragão. Segundo portão é protegido por um outro ser mítico, que é o tigre branco. O tigre branco simboliza a garra, a energia, a agressividade. Não confunda agressividade com violência. Hein, professor Adilson? Administração, concorrência, marketing, mercado. Se você não tiver uma dose de agressividade, lembra dos tigres asiáticos, Coreia do Sul, Tailândia, Singapura. Você tem que ter uma competitividade. Se você não tiver competitividade, se não tiver uma dose de agressividade com ética, você não estaciona o carro no shopping, você não vai numa balada e chega em quem você está afim para conquistar, você não vai investir na bolsa para poder prosperar. Enfim, a agressividade é o tigre branco, é rugir, mostrar suas forças, é você ir em busca daquilo que efetivamente você deseja, é você lutar, não com violência, e não confunda ambição com ganância. Ambição é você querer ser sua melhor versão, querer evoluir, querer transcender. Ganância é sem ética você querer tudo e da maneira mais fácil. Aí temos um problema. Então eu preciso ser ambicioso. Hein, Nayara? Eu quero ser ambicioso. Eu quero sair do sedentarismo, eu quero perder peso, eu quero superar aquela minha incontinência urinária, eu confio na profissional, mas eu também ativei meu dragão. Eu também confio em mim, na minha possibilidade de aderir a esses novos hábitos na minha vida. Então, se você quiser evoluir, aprenda com as muralhas de Xi'an. Primeiro, ative, se conecte com seu dragão. Confie em si mesmo, acredite em si mesmo, circule pela totalidade, saiba viver cada papel com desenvoltura, a hora certa de ser pai, de ser irmão, de ser filho, de ser namorado, de ser marido, de ser profissional, de ser líder, de ser liderado. Todo líder é liderado de alguém. Eu sou gerente, mas tem um diretor acima de mim, tem um acionista acima de mim, tem um auditor fiscal acima de mim, em algum momento vai ter auditoria. Então eu tenho que aprender a lidar com a realidade, com flexibilidade, como o dragão. Então, essa flexibilidade com essa autoconfiança em si mesmo e conexão com o propósito. Dragão. Mas eu preciso lutar, tem que ter atitude, tem que fazer as coisas acontecerem. Eu tenho que ousar, tenho que arriscar, tenho que rugir, tenho que mostrar minhas garras, tenho que mostrar meus talentos no mundo. Eu tenho que viabilizar as coisas no mundo. Tigre. Mas uma coisa interessante, o Wendel, que falou em limite. Tem o terceiro portão. E sabe quem é que é o guardião do terceiro portão, que tem muito a nos ensinar? A tartaruga. E a tartaruga é um símbolo da longevidade saudável e ativa, é um símbolo da vulnerabilidade, dos nossos limites, porque a tartaruga tem as carnes moles, quando ela se vê ameaçada, ela vai para o casco, ela busca uma rede de apoio, vai fazer terapia, procura fisioterapeuta, não tem medo de procurar o urologista, hein, Adilson, para fazer seu exame de toque, fazer sua colonoscopia se você tem mais de 50 anos. Eu fiz minha colonoscopia, tem que fazer. E eu sou muito sensível, e aí foi muito engraçado, Adilson, porque terminou a colonoscopia, né? Eu ainda meio grogue, ainda com aquele camisolão de
de paciente, aí o médico, olha, tudo bem, não teve nada, nem um pólipo, doutor. Ele, não, tá tudo limpo. O senhor se incomoda se eu lhe der um abraço? Aí ele, não, digo, Ricardo, doutor, só daqui a 5 anos, né? Ele, mas venha fazer. Eu digo, claro, não pode deixar para depois. Então, a gente precisa saber que eu tenho que procurar meu urologista, eu tenho que procurar meu terapeuta, eu tenho que conversar com a pessoa que eu amo. Eu preciso expressar o que eu sinto, eu preciso reconhecer a minha sensibilidade. Essa é a tartaruga. Nós não podemos tudo, não somos onipotentes. Agora tem o quarto elemento. Tem o quarto portão de Xi'an, que é protegido pela fênix. E a fênix é aquela ave que vive 500 anos e que, quando ela sente que vai morrer, ela cria um ninho, coloca um ovo, entra em autocombustão, e desse calor da autocombustão que queima o ninho e queima ela, aquece o ovo para que surja uma nova fênix, renovada. E quando ela nasce do ovo, renovado pelo fogo, ela então fica esvoaçante, empoderada e vai para o infinito e além, viver mais 500 anos e deixar um legado no mundo. Resiliência. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui para vocês que estão nos assistindo. Novembro Azul, saúde integral, saúde emocional. Você precisa do dragão. Acredite em si mesmo. Ó vida, o azar, porque comigo não dá conta. Enfrente as dificuldades. Ative o seu tigre. Coloque seus talentos a serviço de um bem maior. Propósito é você fazer o bem com aquilo que você faz bem. Então, ative o seu tigre branco e faça as coisas concretamente, com alma, com energia, com vitalidade, com sentido, com propósito, com amor, com paixão, com afetividade, mas também com técnica, com ética e com técnica. Agora, você não pode tudo. Você não é onipotente. Você tem limites. Peça ajuda. Procure seu terapeuta. Converse com seu gerente, com seu líder. O líder precisa dar esse suporte. O líder tem que reconhecer a vulnerabilidade dos seus colaboradores também. Então, procure sua fisioterapeuta. Se eu estou com coluna, você não pode. Aqui, é uma dorzinha. Não, faça isso não. Procure profissional. Procure ajuda. Isso não lhe coloca inferior a ninguém, não. Lhe coloca inconsciente. Lhe coloca fortalecido porque você quebrou o preconceito de que você, como homem, tem que poder tudo. Então, nós não somos onipotentes. Para com a síndrome de Atlas que quer carregar o mundo nas costas. Aquele titã que foi punido com Zeus para carregar o mundo nas costas e aí vai ter problema na cervical, na lombar, hein? Na Ave Maria. Então, ative o seu lado que reconhece sua vulnerabilidade com sua tartaruga. Aí sim, você será fênix e vai ser resiliente para lidar com a vida. E o que é resiliência? É você ser capaz de, diante das adversidades, aprender coisas novas e evoluir. Aprender, inclusive, a dizer não. Aprender, inclusive, a dizer: esse trabalho não é para mim. Aprender, inclusive, a reconhecer que a cultura organizacional, os valores dessa empresa não condizem com a minha visão de mundo. Então, com licença, porque meu dragão está ativado e eu sei que esse lugar não me merece e eu vou buscar, como a gente chama aqui, minha melhora. Vou dar meus pulos, eu vou tomar tenência na vida e vou em busca de algo que realmente se conecte com quem eu sou e com meus valores e princípios. Então, nunca esqueça. Lembre das muralhas de Xi'an. Dragão, tigre branco, tartaruga e fênix. Se você fizer isso, você vai ter saúde emocional de uma maneira infinitamente mais sustentável, construtiva, num ciclo virtuoso para você e para sua equipe. Líder, liderados. E como o Wendel trouxe, não só para a dinâmica profissional, porque saúde mental, saúde integral, saúde emocional, saúde física e nada, é para o contexto, é para todo, são os vários papéis que nós estamos inseridos, é o contexto mais amplo da nossa dinâmica existencial. Muito bem, professor Luiz Ozaná. Eu acho que nós temos muito a aprender. Muitas coisas ainda na vida da gente precisam ser perseguidas e aprendidas. Eu achei muito importante a sua colocação da ética. Às vezes a ambição é tão exagerada que a pessoa esquece que tem que manter esses padrões éticos na sua vida. Mas muito bom mesmo. Agora vamos voltar em Nayara Mascarenhas. E, Nayara, tem uma pergunta aqui para você bem interessante, hein? Como o sedentarismo e o estresse podem impactar a saúde física de uma pessoa em posição de liderança? E quais exercícios simples podem ser recomendados para aliviar esses efeitos? E Nayara? Uma pergunta excelente, né? Depois dessa fala do professor Zaná, realmente
vim com essa pergunta é para complementar tudo isso, né? Exato. O estresse, o sedentarismo, ele tem uma correlação direta, né? O estresse e o sedentarismo, eles vão ter uma correlação direta com a saúde. Não tem, eles vão impactar diretamente a saúde física, né? Se a gente não, nosso corpo é movimento. Eu falo que eu trabalho com movimento. Eu trabalho com fisioterapia. Independente da minha especialidade, eu sou fisioterapeuta na minha essência, né? Que escolhi uma especialidade, mas fisioterapia é movimento. A gente precisa movimentar. Nós somos um carro que precisamos de movimento. E a gente precisa lubrificar as nossas articulações diariamente. Sem o movimento, a gente não consegue exercer as nossas atividades do dia a dia. Desde lavar um prato, desde fazer um digitar. Então, tudo isso é necessário. Então, quando a gente fala de sedentarismo, é a ausência de movimento. Né? É você não olhar para esse corpo que precisa se lubrificar. As engrenagens, as articulações, que a gente chama, brinca, né? Que as articulações, elas precisam estar em constante movimentação. Óbvio, né? Quando eu falo em constante movimentação, vamos pensar em equilíbrio, nem tanto nem tão pouco. Vamos trazer essa palavra para a nossa vida de uma forma muito efetiva. E quando é efetiva, é colocar ela em prática, né? Equilibrar o movimento, equilibrar também a saúde mental, equilibrar a saúde emocional, equilibrar a saúde espiritual. Né? Eu acho que essa é uma das palavras, assim, ponto-chave para que a gente possa viver em harmonia. Viver com tranquilidade. E aí, quem é que não tem estresse? Quem é que não passa por estresse? Desde pegar um carro e dirigir, a gente se estressa com o trânsito muitas vezes. Então, o estresse, ele está inerente à nossa vida. Então, o estresse com o sedentarismo, eu vou potencializar a piorar minha saúde física. Então, se eu não busco estratégias no meu dia a dia, né? Desde um alongamento simples, né? Um estirar o velho e bom espreguiçar, o velho e bom, né? Como eu falei anteriormente, a caminhada para ir a tomar o cafezinho, né? Já faz com que a gente lubrifique um pouco as nossas articulações. Aí, né, era só isso necessário? Não, é um começo. Vamos começar pelo simples, né? Pelo básico. Mas inserir no meu dia a dia e na minha rotina, né? Atividades que me dê prazer. Então, gente, tem gente que não gosta de fazer academia. E tá tudo bem por isso também. Não vamos normalizar e achar que todo mundo tem que fazer musculação. Todo mundo tem que ir para academia, mas eu tenho uma opção de um pilates, eu posso fazer uma dança, eu posso fazer uma corrida, né? Hoje a gente tem vários clubes. Hoje eu posso fazer remo, tênis, tem tantas atividades. Eu preciso movimentar o meu corpo. Como eu vou movimentar? Vai estar sempre associado ao que você gosta de fazer. Porque aí eu vou ter um bem-estar físico, mental, emocional, porque eu estou praticando algo que eu gosto, que eu sinto prazer em realizar. Então, eu não vou obrigado para a academia. Eu vou para a academia porque eu gosto. Eu vou para o meu tênis porque eu gosto. Eu vou. Isso aí eu já ganho, mato duas coisas, né? Eu deixo de ser sedentário e alivio o meu estresse, porque eu estou fazendo uma atividade que me gera prazer, que me gera bem-estar. Então pense que quando eu falo assim, quais são as coisas simples para aliviar tudo isso, eu preciso pensar no que é que me favorece, no que é que eu gosto de realizar. Então, eu penso, eu não gosto de ir para musculação, eu gosto de jogar tênis, então eu vou praticar tênis. Eu saio do sedentarismo, melhoro o meu bem-estar porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu gosto de nadar, então vamos fazer uma natação. Existem tantas possibilidades para que a gente possa gerar movimento e, com isso, gerar possibilidades de melhora do âmbito físico e como um todo, porque realmente a saúde ela é integral. Se eu estou cuidando de uma parte física, automaticamente eu vou melhorar o meu estado emocional, porque, acima de tudo, eu estou me proporcionando autocuidado. Entende? Só o fato de você ir ao médico, de você realizar os exames periódicos, de fazer algo relacionado para você, você já se sente bem por estar cuidando de si. E isso é o autocuidado. É o olhar para si, é o pensar em si, né? E pensar em si como um ser importante, desde o meu contexto no meu trabalho, né? Por ser um líder ou ser um liderado,
mas que eu sou importante no meu ambiente de trabalho, não onipotente, mas importante. Que eu faço parte daquela equipe e que eu sou membro daquela equipe, eu sou uma peça também desse xadrez, né, que é necessário para que desenvolva a nossa atividade. Assim como também eu sou uma peça importante dentro da minha família, dentro do meu social. Na verdade, às vezes a gente acaba supervalorizando apenas a mulher dentro de um contexto familiar, como a maternidade, mas o pai ele também tem uma importância, né? O ser masculino ele também tem uma importância dentro daquele universo. O quão a representatividade do pai para os seus filhos, para a sua esposa, enfim, para o seu contexto familiar como um todo. Então, cuidar dessa questão do sedentarismo e do estresse, praticando coisas simples do dia a dia, né? Como eu já falei anteriormente, essa questão do cafezinho, ou buscar as atividades que nos dão prazer, traz para a gente uma melhora na nossa saúde física. Proporcionar o autocuidado, de ir ao médico e se descobrir algo, buscar. Não, a gente não precisa imergir na doença, mas a gente precisa cuidar dela. Eu não posso vestir a roupa do estar doente, mas eu tenho algo que eu preciso tratar e eu vou tratar, vou buscar os profissionais adequados para tratar aquela disfunção e ficarei bem. Quantos pacientes eu já atendi, né? Pós câncer de próstata, onde a gente pôde conversar e trazer isso. E que a partir dali eles resolveram cuidar da sua saúde, mas a gente não precisa deixar chegar a essa situação. E se hoje eu posso aqui sair né, desse bate-papo e deixar para vocês que cuidem da saúde de vocês. Olhem para si. Pensem em si. Não pensem só como uma máquina de produzir dinheiro. A máquina, né, porque a gente é um mundo capitalista e a gente gira muito isso, mas que a gente é para além do dinheiro. Não que o dinheiro não seja necessário, mas vamos ter equilíbrio nessa fala. E pensar, sim, na nossa saúde física. Deixar de ser sedentário e reduzir o estresse, né? Eu falo reduzir porque é muito difícil eliminar. É muita utopia, né? Eu costumo dizer que eu trabalho com redução de danos, né? Então vamos fazer o que é palpável, o que é possível. Não dá para fazer 50 mil atividades, ok, tá tudo bem, vamos fazer uma. Já nos ajuda. Não dá para fazer todos os dias, né? Dá para fazer 3 vezes na semana. É melhor do que nada. Feito é melhor do que perfeito. Né? E assim a gente vai buscando a perfeição, realizando esse feito. Então é isso, eu espero ter respondido, professor Edilson, sua pergunta. Com certeza. E de forma muito qualificada, viu? Bem interessante. Bom, tivemos 2 perguntas respondidas pelo professor Luiz Ozaná, 2 por Nayara Mascarenhas, e agora já fizemos a primeira ao Wendel Valeriano, vamos fazer a segunda, Wendel. Muito interessante também essa colocação aqui do nosso público. Como os líderes podem equilibrar o autocuidado mental com a responsabilidade de apoiar a saúde mental de suas equipes, especialmente em tempos de crise? Especialmente em tempos de crise. Eu acho Wendel? que eu acho que esse momento aqui é um momento extremamente especial nesse contexto. O falar sobre saúde mental, abrir esse espaço, vocês terem disponibilizado esse espaço para falar sobre saúde mental, sobre saúde espiritual, sobre saúde emocional, sobre saúde integrativa como um todo, é um passo significativo. Vocês, como líderes, proporcionando isso, abrindo espaço para os colaboradores de vocês terem acesso a essas informações é muito importante. Porque de alguma coisa que saia aqui como entendimento, como referência, com certeza alguém pode gerar uma consciência em alguém, em algum dos liderados e dos líderes também, para trabalhar, para se olhar, melhor dizendo, de uma forma melhor, de uma forma mais acolhedora. Eu, particularmente, estou saindo aqui, estou levando a minha bagagem. Essa, como o professor Alzaná falou, dos 4 da fênix, da tartaruga, do tigre e do dragão, eu estou levando a minha referência aqui. E como a Inayara também falou, dessa questão de entender que a gente precisa fazer o mínimo, não precisa essa autocobrança excessiva. Eu entendo que a demanda é muito grande, a gente é cobrado de diversas formas, na nossa vida como um todo, como eu falei anteriormente, para além do contexto profissional, a gente é cobrado para fazer, para ter, para ser, para dar conta de tudo. Então, do tipo, vamos começar a aprender a fazer o mínimo, a dar conta do mínimo, a entender que
somos limitados, temos limitações. Precisamos estar em processo de progressão, de crescimento, de avanço, mas precisamos entender as nossas limitações e entender que ter a prática desse autoconhecimento, dessa autoobservação, se perceber, é o ponto principal, é o ponto de partida. Só assim que a gente vai conseguir propagar, falar sobre, entender e falar sobre e levar para os nossos colaboradores, para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que a gente conhece, para a nossa vida como um todo, essa ideia do que é ter autocuidado, do que é ter saúde mental, do que é ter saúde emocional. Então, fazer o mínimo é importante. A prática de atividade física, como a Inayara ressaltou, é extremamente importante. Ter essa ideia de progressão e de autoconsciência e de entendimento é muito importante, mas para além disso, e foi uma das falas que a professora Zana trouxe, que eu também bato muito nessa tecla, é a questão da vulnerabilidade. A gente precisa entender as nossas vulnerabilidades, e principalmente nesse contexto masculino. Hoje em dia, se é que eu posso dizer, eu às vezes nem gosto de falar dessa forma, mas assim, se a gente pode tirar uma lição positiva da pandemia é justamente a propagação dessa ideia da saúde mental, é falar mais sobre, é abrir mais espaço para isso e possibilitar os homens a buscarem mais a saúde mental. Mas, assim, ainda existe uma ideia cristalizada do homem, do que é fazer terapia, do que é falar sobre saúde mental, do que é a vulnerabilidade, propriamente dito. E eu gosto de falar que entender a sua vulnerabilidade, assumir a sua vulnerabilidade, é assumir a sua força. Porque, como eu falei anteriormente, quando eu sei o que eu não posso, o que eu não consigo, o que eu não dou conta, eu consigo me limitar a não me colocar em situações que vai me gerar uma sensação de frustração, de decepção, de não dar conta. E, como o professor Zana também falou, a questão de entender o que é que não dá para mim. Se esse trabalho não está dando para mim, eu preciso ter consciência disso. Ah, mas eu preciso trabalhar para sobreviver. Mas para além do sobreviver, você precisa estar bem. O que adianta você estar vivendo nessa ideia do mundo consumista, do que você tem que ter, do que você tem que fazer, do que você tem que é, é, conseguir, mas você não tem a satisfação pessoal, você não vive bem. E isso é que vai trazer justamente a questão do desgaste físico, do desgaste emocional, que aí a gente vai entrando no processo de estresse, de ansiedade, de depressão, e aí a gente vai entrando numa cadeia de questões, de problemas, de doenças propriamente ditas, que trazem todo esse contexto de maleficência para as pessoas, para a sociedade como um todo. Então, se olhar, se perceber, esse é o ponto principal. E, como eu falei anteriormente, no contexto dos líderes e liderados, acho que o ponto principal é o líder ter consciência de que eu sou humano, eu tenho as minhas vulnerabilidades e eu estou lidando com humanos que também têm as suas vulnerabilidades. Então, ter uma escuta ativa, observar o seu liderado, olhar no olho do seu liderado, esse é um ponto crucial e importante. Eu trabalho com casais também e eu observo muito isso. A gente tem o hábito de não se olhar, de não se olhar no olho. O casal não se olha no olho. E eu pratico isso com meus pacientes. Eu coloco o casal um de frente para o outro, se olhem. Se olhem, percebam como é para você, porque é desconfortável a gente olhar no olho um do outro. E aí, trazendo para o contexto profissional, a gente precisa aprender a se olhar, a olhar para o nosso liderado, para entender o sentimento dele, entender o que ele está passando. Eu entendo que a demanda, às vezes, é tanta coisa que esse espaço é difícil, mas minimamente, voltando para a ideia do mínimo, minimamente, o seu liderado está falando contigo, está trazendo uma demanda, está trazendo uma queixa, uma questão, olhe para ele, observe o que ele está sentindo, observe como ele está se expressando, porque tudo isso pode gerar, pode trazer para você uma consciência de que está tendo uma questão ali, tem um problema. E aquela ideia de que a pessoa que está com problema, está com burnout, está com depressão, é aquela pessoa que fica mais reclusa, mais calada, mais quieta, mais. Não. Às vezes a pessoa está ali com você do seu lado, interagindo, conversando, trabalhando, batendo as metas, mas a pessoa está num profunda dor, num profundo sofrimento, e o simples fato de você olhar para a pessoa e demonstrar o seu sentimento, demonstrar a sua vulnerabilidade também, expressar para ela ou para ele que você quer ouvir, que você está disposto a dar esse ombro amigo, pode ser um fator de salvar aquela pessoa daquela dor, de ajudar aquela pessoa a se livrar daquela dor, de salvar até uma vida. Então, olhe para as pessoas, olhe para os seus liderados, tenha mais empatia pelas pessoas e, para além disso, na sua família, nos seus meios, olhe sempre para as pessoas, tenha empatia pelo ser humano, pelas pessoas com quem você convive e se cuide. Entenda que demonstrar a sua vulnerabilidade, ser vulnerável não é ser fraco. Muito pelo contrário. É sinônimo de força e de entendimento de você mesmo. Acho que é isso. Excelente. Bom, vamos fazer uma rodada rápida aqui para a gente ter em seguida o encerramento desta roda de conversa.
Eu queria uma manifestação final aí do professor Luiz Ozanar. Bom, eu queria agradecer o convite do CRA, um tema tão importante, tão relevante, tão estratégico, quando falamos de alma, de desenvolvimento, de ser humano, de propósito, de função no mundo. Eu acho que a função do conselho é esse. É a função de aglutinar, de integrar, de promover, de disseminar ideias, valores, princípios que vão além da técnica, vão além da tecnologia, vão além dos processos, controle e resultados, mas que incluam a subjetividade, a alma, o bem-estar, a saúde integral. Então, que bom que estamos falando aqui num conselho de administração sobre gente, sobre saúde, sobre vulnerabilidade, que não é fraqueza, sobre potencialidades, sobre desenvolvimento humano, sobre bem-estar, mas sem fugir de nos confrontarmos também com a dor, com o estresse, com o burnout, com o sofrimento, que é inerente à vida, que é inerente à nossa existência enquanto sujeitos no mundo. Não dá para exterminar a ansiedade, mas dá para a gente aprender a lidar com ela. Então, o mundo corporativo é um mundo de pressão, mas a pressão não precisa evoluir para tensão. E aí, os líderes têm essa missão de fomentarem um ambiente mais saudável, mais humanizado e, consequentemente, esse é o grande pulo do gato, consequentemente, muito mais produtivo. Não se engane, um ambiente adoecido não é mais produtivo. Investir em saúde mental é essencial para um ciclo virtuoso das pessoas, dos grupos e das organizações. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Um prazer estar aqui aprendendo tanto com o Wendel, com o Inayara e com a excelente condução de Adilson. Muito obrigado. Inayara, você agora. Eu queria muito agradecer, né? Na verdade, primeiramente, parabenizar o evento, né? Que é um bate-papo tão interessante, tão enriquecedor, né? Que todas as pessoas aqui puderam assistir, saiam daqui absorvendo, né, um pouquinho de cada aspecto relacionado à saúde e que se transforme e que as nossas palavras virem, né, transformação na vida de vocês, né? Porque realmente o conselho se dispor a proporcionar esse momento, isso é de uma riqueza tão grande na vida de cada indivíduo, né? Pensar na saúde de forma integrativa e pensar na prevenção, de anteceder os acontecidos e os achados, né? A gente deseja muito, quem trabalha na saúde, é que a gente pare de tratar doenças e faça a manutenção da vida mesmo. É óbvio que o decorrer do tempo, as doenças elas não vão deixar de existir, mas a gente não vai focar só nela. A gente vai ter uma sociedade que se educa a preveni-las, né? A fazer exames periódicos, a fazer consultas periódicas, sem precisar estar com estados patológicos inerentes. Então a gente deseja muito isso, né? Como um todo. Não falo só em meu nome, não, falo realmente em nome de todas as pessoas que trabalham com saúde como um todo. Eu costumo dizer que eu não quero mais trabalhar só com doença, eu quero trabalhar com saúde. Eu sou da saúde, né? É para proporcionar saúde e ser saúde como um todo. Mas a gente precisa mudar a visão das pessoas, né? Enquanto isso não acontece, a gente vai tratando as doenças mesmo. Mas agradecer mesmo o convite e espero ter atendido todas as demandas, né? Que vocês buscaram. E é uma honra mesmo dividir esse momento, né, com o professor Edilson, o professor Luiz Alzanar e o Wendel. Gente, muito obrigada, realmente é um prazer imenso para mim estar aqui. Somente agradecer mesmo. Obrigada. Ok, obrigado também. Wendel, por favor. Eu também queria agradecer pela oportunidade. Acho que o Conselho abrir esse espaço para falar sobre saúde integrativa como um todo é de extrema importância, principalmente focado no contexto masculino, porque a gente sabe que existe um estigma, um olhar social sobre o que é ser homem. O homem não precisa de cuidado, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser viril, o homem tem que ser tudo. Só que a gente precisa entender e trazer isso, propagar isso para a sociedade, que o homem pode ser vulnerável, o homem pode se cuidar, o homem precisa, na verdade, não é nem que pode, precisa se cuidar. E esse cuidado preventivo, como a Inara falou, essa promoção à saúde é de extrema importância, e vocês abrirem esse espaço para a categoria de vocês e, para além disso, para a população como um todo, ouvir as nossas falas, eu acho que é extremamente significativo e importante. Quero agradecer, me deixar à disposição aqui. Quero dizer que eu saí daqui também com uma bagagem muito grande, ouvindo esses dois grandes profissionais falando da área deles. Para mim foi de extrema importância e é isso. Muito obrigado. Estou à disposição para o que precisar. Espero também ter
entregue o que foi proposto e qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigado. Ao agradecer de coração aí essa manhã maravilhosa que foi nos proporcionada por Luiz Ozaná e Nayara e Wendel, eu, em nome do Conselho Regional de Administração, da Academia Baiana de Ciência da Administração e do Sindicato dos Administradores do Estado, os três estão promovendo esta roda de conversa. Eu queria dizer também a vocês que o aprendizado foi muito grande nessa manhã. Me impressionou muito a história dos 4 portões, professor Ozaná, muito. E eu acho que a gente tem que fazer muita reflexão a respeito disso. Eu só não, todos nós temos que pensar muito nisso. Queremos muito agradecer a vocês três e retorno aí a nossa querida Larissa, tá, de Recursos Humanos, para fazer o encerramento desta roda de conversa. Ok, obrigada, professor. Então, foi uma conversa extremamente enriquecedora. Pudemos explorar aspectos muito importantes da liderança masculina e o impacto que ela exerce na saúde e no bem-estar dos liderados. Agradeço especialmente agora ao nosso moderador, professor Edilson, por ter conduzido esse diálogo com tanto conhecimento e sensibilidades, promovendo um espaço de aprendizado e de inspiração para todos nós. Como o Wendel mencionou, imagino que todos nós estamos saindo daqui com novos entendimentos e ferramentas para aplicar no nosso dia a dia. E que continuemos com essa jornada de desenvolvimento, com o mesmo comprometimento e cuidado que trouxemos para essa roda de conversa. Muito obrigada a todos e desejo uma ótima continuação do dia. Obrigado. Tchau, tchau a todos.